Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. O engraçado é que Sansão ele pediu mais uma vez por uma coisa que ele teve a vida toda. E às vezes Deus nos tira algo que a gente não está usando. Às vezes a gente está numa condição financeira, num lugar bom, e a gente não está agindo como cristão. Ou então não está utilizando dessa ferramenta, desse dom, para alcançar um próximo. E às vezes Deus pega e fala assim, ó, dá licença, você não está usando direito. Ou retira você daquele local, ou retira esse dom de você. Pode ser pelo andar, pode ser pelo respirar, pode ser financeiramente. Você não está abençoando ninguém, por que eu tenho que te manter com uma riqueza? Se é toda pela minha vontade, até a saúde. Ele subestimou o dom. Subestimou o dom que Deus deu para ele. A ponto de achar que o dom era dele. Chega um momento que quando a Dalila está perguntando para ele mesmo fala, a minha força. Tá tanto tempo com ele que ele achou que era dele. E aí esse dom, tanto tempo com ele, causou soberba nele. Ele achava que ninguém tinha nada para ensinar para ele. Às vezes Deus te agraciou com um dom do conhecimento, de absorver informações, e aí você acha que ninguém tem nada para ensinar para você. Às vezes uma exortação, você se acha o cara mais espiritual do mundo, aí chega aquela irmãzinha do palco bem sincera e fala assim, irmão, Deus mandou falar para você que você precisa orar mais. E aí você fica bravo. Esses dias, e eu lembrei disso porque esses dias eu tenho facilidade de absorver conhecimento. Modéstia à parte. Davi bem mais, Davi é uma máquina. Mas só que eu tenho dificuldade de manter foco. A gente até conversou esses dias Robson, a gente tá conversando lá na casa do Josias. E a Nayara pegou e puxou minha orelha esses dias porque falou que eu tinha que focar num curso, né? Inclusive do ministério para mim. Aí eu falei, Nayara, porque eu tenho dificuldade. Eu falei assim, não interessa. Você tem que focar. Eu tô mais na frente que você. E tá certo e errado isso daí. E na hora eu fiquei e falei assim, tá bom, Nayara. E aí, porque realmente meu dia é muito corrido, tem as outras atividades, tanto dentro do ministério, o programa da rádio na segunda-feira, quem não acompanha, acompanha. E é bem corrido. Só que eu, lendo em reflexão a essa palavra, eu comecei a prestar atenção. Deus está me chamando a atenção para ele falar comigo. Porque se você é teimoso para não ouvir o Espírito Santo, ouve pelo menos sua esposa, que ela está ouvindo o Espírito Santo. E aí eu coloquei para mim, falei assim, eu preciso focar na leitura. Alguma coisa Deus tem que falar comigo. Que eu sou aquele cara que lê quando eu tô com a curiosidade. Quando afeta o hiperfoco. E aí eu vou vou embora. Mas se o assunto não me chama atenção, eu dificilmente me dá vontade de ler. E a gente tem que tirar essa soberba do coração. Achar que a gente é invulnerável. Já sabemos de tudo, ou então o meu método é o certo. E Sansão, ele confiou na sua invulnerabilidade. Achou que podia viver no limite. Se Sansão vivesse nos dias de hoje, eu acho que ele teria a promessa. Mas ele seria muito playboyzinho. Ele ia ser aquele cara que teria um carro de luxo e o limite de velocidade de 300 por hora ele ia rodar. Eu vou rodar até 310 para ver o que dá. Porque você pode ver que a vida dele toda foi no limite. Ele confiava muito na força que estava nele. E muitos de nós, às vezes, por ter um dom distinto, visível, o nosso ego é inflamado. É inflado. E aí não consegue ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu não tenho um dom. Todos temos. Todos temos dons. Quando Deus nos criou, Ele colocou na nossa configuração um dom distinto. Eu nunca imaginei que eu pregaria. Minha vida era só tocar. E aí uma vez o pastor Kerson falou assim, vou te colocar para pregar. Eu falei, você é doido, não faz isso não. Não faz isso não. Hoje em dia estou melhorando a cada dia que passa, mas é por repetição, exercício.
Todo dom deve ser exercitado. Ele não vai vir com um passe de mágica em você, que você é o mestre da palavra. Como que você vai ensinar sobre a palavra se você não lê, se você não se aplica? Todos temos dons. A diferença é que a gente, como seres humanos, a gente comete o erro de, que nem aquele ditado americano, a grama do vizinho é mais verde. Quem está no louvor, muitas vezes olha para o pregador e fala, eu queria ser pregador. O pregador fala assim, eu vejo a pessoa cantando e fala assim, eu queria louvar desse jeito. O pregador queria ser missionário. E o missionário queria ser um cara do louvor. Porque está cansado de viajar. Queria ter meu canto. Ou a pessoa quer mais do que pode. Eu queria tanto dom de cura. Mas não ora. Como que Deus vai te dar o dom de cura se você nunca intercedeu por alguém? O dom da intercessão, orar por alguém, pedir o livramento, é antes da pessoa se ferir. Aí a pessoa quer a cura. Peraí, não vou avisar que ela vai cair não. Deixa ela cair, que aí eu vou orar para curar. As pessoas têm, espiritualmente, elas são reféns, às vezes, do próprio ego. Muita gente busca dons que sejam visíveis. Infelizmente, eu cheguei a ouvir uma frase que na minha cabeça não faz sentido até hoje. A pessoa falou assim, mas eu estou fazendo isso tudo, o que é que eu ganho com isso? Mas eu estou jejuando para ir pregar, o que é que eu ganho com isso? Não, você perde. Aí, esses dias, a Nayara comentou também. Demi, você viu um vídeo? Falei, vi. Você viu um vídeo de uma igreja vazia? Acho que todos viram. Vazia. E o pastor tá cantando sozinho da igreja. A igreja vazia. Ele tá cantando sozinho. Só que alguém lá fora gravou com o celular e postou. Ele creu. Ele deu valor no pouco. Ele louvando assim, ó. Sozinho. Quantas mil pessoas viu esse vídeo? Sabe por quê? Sabe por que a igreja dele estava vazia? Porque a tanto de pessoa que ele tinha que mostrar o testemunho dele não ia caber naquela igreja. Deus fez tudo certinho. Tinha que estar vazio. Para ele louvar de toda sinceridade, de todo o coração. E aquele amor foi divulgado para milhões e milhões de pessoas. Toda vez que eu vejo esse vídeo em qualquer plataforma, qualquer rede, são muitas curtidas. Vários Ks. Então imagina quantas pessoas viram. Deus te escolheu desde o ventre, te entregou talentos para serem multiplicados. E guardar o templo, que é seu corpo, e a sua santidade. Agora sim, Juízes 13, do 2 ao 5. Eu mesmo leio. E havia um homem em Zorá, vou falar do nascimento de Sansão. E havia um homem em Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, mas nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. E agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. A promessa de Sansão. Ele já teve que se abster desde o ventre, separado, santificado, assim como eu e você. Só que a gente é teimoso e se desvia. Por isso que precisamos renascer. E o batismo simboliza isso. A gente morre para o mundo e declara que renascemos. E a gente tem que se manter, né? Santificado. Seu nascimento já era um milagre. Foi separado, santificado, nazireu de Deus. Nós, renascidos como nova criatura, agora chamados de filhos, não podemos nos contaminar, separados e aguardando a herança eterna. E aí Sansão, pelo que vocês entenderam, ele não podia nem tocar em coisa morta, nem tomar nada que fosse de vinho ou bebida forte, e nem raspar os cabelos.
que era o símbolo. Quem via, sabia quem ele era. As pessoas veem a gente como? Somos separados por Deus? Quem te vê, quem vê o seu caráter, aonde você passa, sabe que você é um cristão? Aí Sansão cresce e quer casar. Juízes 14, do 1 ao 3. E desceu Sansão a Tímina, e vendo Tímina, uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher de Tímina, a filha dos filisteus, e agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela me agrada aos olhos. Eu quero e pronto. Sansão era muito forte, mas ele não tinha domínio sobre as vontades dele, sobre os desejos dele. E aí seus pais foram fazer a vontade dele. E aí no 5, desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe Tímina, chegando às vinhas, e Tímina, eis que tinha um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, e que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito. Como se despedaçar um cabrito fosse fácil, né? Sem ter nada na sua mão, porém nem seu pai, nem sua mãe deu a saber que o tinha feito. Os pais deles não estavam com ele nesse momento. O que ele foi fazer nessa vinha? Ele pode não ter comido, mas ele foi lá e sentiu o cheiro. Foi de curioso. E aí ele matou esse leão. No 8, depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho, desviou o caminho, para ver o corpo do leão morto. Viu que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou nas suas mãos, e foi andando comendo ele, alcançou seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Sansão, ele não tinha domínio sobre os seus desejos e suas vontades. Assim, tudo que os seus sentidos queriam, ele não dominava. Ele queria sentir o cheiro das vinhas, ele ia lá. Ele queria ver, ele foi dominado porque a moça aparentemente era muito bela, agradou aos olhos. E aí ele teve que tocar, o tato dele, dominado, teve que tocar na carcaça do leão morto. Ele já tinha descumprido o voto de Nazireu. Pelo menos parte dele. E assim somos nós. A gente tem que vigiar no que a gente faz, onde a gente anda, com o que a gente se contamina. Aqui, como vocês viram, Sansão, ele levou essa contaminação para a família dele, e eles nem sabem de onde que veio. Bem assim, é um pecado que eu posso atribuir na rua, adquirir alguma maldição e levar para minha família em casa. Alguma desgraça. E aí, a moça que era do povo filisteu foi fazer o banquete, né, de casamento, que era costume daquela época, e ela levou 30 filisteus. E o banquete, acredito que foi lá, porque depois ele sai e arranca os portões. E ele
E Sansão, pra você ver como que ele era desaforado, né? Nos dias de hoje, era como se tivesse um estádio cheio, torcidas distintas. Não vou falar o nome da torcida, dos times, né? A preta e branca e a verde e branco. Os mais agressivos. E aí ele tá de verde e branco, lá no meio da torcida do preto e branco, e comemorando os gols. Dando risada da cara de todo mundo. E isso incomodou muito os filisteus. Porque ele estava frequentando os lugares deles, confiando na invulnerabilidade. Ninguém vai me tocar. E se tocar... E aí ele pegou e... Você vê como que ele ficou soberbo. Aí ficou com o que é. Quem adivinha. Fez o enigma, né? E aí ele fez o enigma. Vou até ler aqui. Disse-lhes, pois, então Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas decifrardes e dos cobrides, eu vos darei 30 túnicas e 30 roupas de festa. E se não puderdes decifrar, vos me dareis as 30 túnicas e as 30 roupas de festas. E eles disseram: dá-nos o teu enigma para decifrar, para que ouçamos. Então disse: do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Só que Sansão foi traído pela noiva. Por medo. Ela foi ameaçada. Ela e a família dela, de ser ateada a fogo. E aí, por medo, ela contou. No 18, eles respondem: disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce que o mel? E que coisa há mais forte que o leão? Eis que ele lhes disse: e vos não lavrareis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Como quem diz: vocês trapacearam. E ele ficou furioso. Subiu, matou 30 homens e pegou as roupas deles e deu de oferta para eles. Sansão foi traído. E aí fez esse alvoroço todo. Aí depois de uns dias, e ele não voltou pro casamento, ele saiu bravo, entregou as roupas, saiu. Depois de alguns dias ele voltou, como se nada tivesse acontecido, porque ele parou, ele não fez não continuou o casamento, né? E aí ele voltou como se nada tivesse acontecido e exigindo a esposa dele um presente. E aí o pai dela falou assim: eu achei que você não queria ela mais. E aí eu dei pra outra pessoa. Aí Sansão ficou doido. Porque não fizeram a vontade dele. E aí ele pega as raposas para se vingar dos filisteus, pega as raposas, amarram tochas nela. Resumindo, ele toca fogo na seara, nas plantações dos filisteus. Vingança, vingança, vingança. E aí, por vingança, os filisteus foram lá e mataram a moça e a família. E aí, por vingança, depois de ele ser pego e o povo entregar Sansão, porque estava sendo perseguido, ele, por vingança, matou mais 1000 filisteus. Com a queixada do jumento. Tocou novamente em carne impura. A carcaça do defunto morta. Vingança e mais vingança. Acho que a história que tem mais vingança na Bíblia é essa aqui. E aí Sansão conhece Dalila. Depois de um tempo, supera, faz práticas com prostitutas, e depois conhece Dalila. E uma coisa que chamou a minha atenção é que Sansão, Shinshon, o nome dele vem de Shemesh, pequeno sol, né? E Dalila, o som do nome Dalila, que seja de Laila, é criatura da noite.
Eles são opostos, não deveriam se tocar, se misturar. E aí essa parte vocês conhecem. E aí viu os filisteus que a Dalila tinha interesse e ofereceu dinheiro, suborno, para poder conseguir o que eles queriam. Descobriu o segredo de Sansão. E aí ela pergunta para ele o segredo. E aí ele brinca. Me amarre com cordas novas. E aí ela amarra. Mas é engraçado, o Sansão é muito burro. Porque ela mesmo pergunta, conta para mim o teu segredo. Me explica como que eu posso te amarrar e te afligir. Nessa hora aí, irmão. Nessa hora aí, na hora você tinha que falar assim, colocar a mão na cabeça e repreender. É demônio? Mas sabe o que era? Soberba. Invulnerabilidade. Então, me amarra com cordas novas aí. E eu acho que ele falava grossão, né? Me amarra com cordas novas e eu fico mansinho. Aí eu não sei que feitiço que ela fazia, que ele dormia, né? E ela amarrava. Ou ele fingia que dormia. Sansão, os filisteus! Tchá! Estourava as cordas. Aí ela ficava brava. Você não me contou a verdade. Na segunda vez, alguns comentaristas falam que eram tripas de animais. Eu já vi essa vertente. E aí amarrou. Mesma coisa. Sansão! Pá! Você não me contou. Eu te enganei, amor. Mas a palavra diz que ela tirou a paciência dele de tal modo que ele desejou a morte. Para alguns é um dom, né? Tirar a paciência. E ela persistiu de tal modo que ele desistiu e contou. Porque ele, pela soberba, já toquei no leão, na carcaça do leão, não aconteceu nada. Já fui até nas vinhas, não aconteceu nada. Esse poder está em mim, não sai mais não. É desde a nascença. E aí ele conta. Tem um voto nazireu. Mas antes disso, ele brinca, ainda chega perto de contar, né? Faz 7 tranças nos meus cabelos e coloca uma estaca. Não, Sansão. Não deixa ninguém tocar no teu símbolo. Você está contando teu segredo com Deus. E aí depois ele fala que nunca raspou, nunca viu lâmina na cabeça dele. E aí, não sei que feitiço ela coloca ele para dormir. E ao contrário do que alguns acreditam, quem raspou a cabeça de Sansão não foi Dalila, viu? Foi um filisteu que estava escondido. E ela o chama e ele que raspa. E aí ela grita novamente: Sansão! E aí ele fala confiante: vou mais uma vez como antes. Dessa vez falha. Só que o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Sansão e tudo isso fez ele chegar aqui por causa dos olhos. No final, Sansão foi preso e amarrado com fivelas de bronze. E ficou preso naqueles moinhos, rodando em círculos. E aí fala a palavra que depois o cabelo dele voltou a crescer. Começou a voltar a crescer. Mas ao contrário do que pessoas acreditam, não foi magicamente, como se na oração, tanto é que antes da oração, na verdade é porque ele ficou muito tempo preso.
Acredita-se que foi um período de 1 ano, porque foi exatamente depois, na hora da comemoração da festa de Dagon, que ele é o deus da agricultura. E eles estavam fazendo essa comemoração. Tanto é que é no templo. E eu vi que a arqueologia conseguiu ver que realmente existiam 2 torres centrais. 2 colunas mestras, uma próxima da outra. E exatamente com o comprimento necessário, a distância necessária dos braços ficarem posicionados. E em cima era um mezanine. Tanto é que na palavra fala que estavam sobre ele e caçoando dele. Quem mais foi caçoado? Cuspido, rejeitado. Sansão pecou pelos olhos e ficou cego. Brincou de ser amarrado e foi preso com correntes. E agora estava girando em círculos, cego. Quando a gente se afasta do Senhor, a gente fica girando em círculos. Não consegue ver um palmo da nossa frente. Sansão, o pequeno sol. Mas Jesus é o sol da justiça. Sansão nasceu por um milagre. A mãe dele era estéril. Jesus também. A mãe dele era virgem. Sansão foi traído pelo medo da noiva. Jesus também foi traído por Pedro, por medo de ser pego. Sansão foi traído por prata, por dinheiro, por suborno. Jesus também. Judas fez esse papel. Sansão foi humilhado e torturado. Jesus teve uma das piores mortes. Mas a morte de Sansão veio como juízo para os filisteus. No último minuto, ele fala: morra eu com os filisteus. Jesus, no último minuto, está consumado. O que para Sansão, ao último suspiro dele, trouxe morte e juízo, para Jesus, ele trouxe a vida. Seu último suspiro como humano. Porém ressuscitado para a glória e honra de Deus. E aí, quando fala de olhos, Sansão, seus olhos foram perfurados. E aí eu coloco uma reflexão que eu vi recentemente, que me chamou muita atenção em relação a Jesus. Um Deus não pode ser morto. A menos que ele queira. Que é feita a vontade dele. Deus não pode ser morto. Mas Jesus, ele se entregou de livre e espontânea vontade. E ressuscitou. E está vivo para sempre. Como se alguém fechasse os olhos como alguém que fecha os olhos e decide ficar com eles fechados para sempre. Jesus se despiu da sua glória. Nasceu em um corpo ressuscitado. Aí em Juízes 16 e 31, eu vou finalizar com esse versículo, em correlação com outro versículo. Então seus irmãos desceram com toda a casa de seu pai e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou Israel por 20 anos. No versículo 13, no capítulo 25, fala exatamente que o Espírito do Senhor começou a encher Sansão
entre Zorá e Estaol. No mesmo local que ele teve início, foi o local onde ele foi levado, porém morto. Nós fomos escolhidos. Você não foi só um espermatozoide que ganhou uma corrida, não. A ciência já provou que o óvulo escolhe o espermatozoide. Deus escolheu a sua vida. Deus te implantou os dons que você tem. Só basta descobri-los. Use os dons. Use os dons que Deus te deu. No início, Deus te escolheu, te criou. Mas vai chegar no fim que você vai ter um encontro novamente com Ele. E aí a gente vai ter que dar conta dos dons que Ele deu pra gente. E tomara a Deus que esse encontro, novamente, não seja morto. Não seja para a morte, mas para a vida eterna. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?